Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos alunos que estão aí nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Queremos a todos cumprimentar hoje em mais uma webinar da Faculdade Raízes e hoje recebendo aqui dois palestrantes de peso que aceitaram carinhosamente o nosso convite. Logo nós vamos fazer a apresentação do Dr. Pedro Paulo e também do Dr. Alfredo Atier. Logo iremos apresentá-los e estamos muito felizes, né, em ter essa oportunidade de recebê-los aqui, né, desta maneira virtual, mas também com todo o nosso afeto, com todo o nosso carinho. Estamos hoje aqui diretamente da Faculdade Raízes, estamos aqui no auditório da faculdade. Vocês não têm ideia como é triste nós estarmos aqui sem vocês, né, sem a presença de vocês aqui, mas sabendo que estão nos acompanhando. A professora Kerlen também está aqui comigo, diretora da nossa faculdade, a pessoa que incentiva e que torna possível todas essas realizações. Eu vou chamá-la aqui para que ela, então, dê uma palavra de boas-vindas a vocês, aos nossos alunos, aos nossos professores e aos nossos convidados. Obrigada, professora Geisa. Boa noite, saudações. Cumprimentando aqui a minha queridíssima colega, também o Marcos, né, nosso querido Marcos, que vocês, alunos, conhecem, do TI, e especialmente nossos convidados, doutor Alfredo Atier, doutor Pedro Paulo. Muito obrigada por terem aceitado este convite. A presença de vocês muito nos honra nesta noite. Professores, queridos alunos, faço minhas as palavras da professora Geisa. Sentimos muita falta de vocês, muitas saudades, e quando a professora Geisa propôs fazer a transmissão da nossa parte aqui da Faculdade Evangélica Raízes, muito emocionada, porque nós precisamos ter essa conexão, precisamos estar aqui lembrando do nosso lar, da nossa casa, e mantendo a esperança de que em breve poderemos estar todos reunidos juntos novamente. Esta noite ela é muito especial também porque é o aniversário da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Anos já, né, novinha. Eu lembro quando era pré-adolescente, toda aquela movimentação, inclusive eu estava em Brasília na época, era uma festa nas ruas, quando o povo estava pedindo pela reabertura política, pelos idos de 1984, todas aquelas manifestações, 85, e veio, então, a Constituinte, inaugurando, trazendo esta Constituição, que nós chamamos, muitos chamam de Carta Cidadã, pelos direitos que garantiu a todos nós, que na época tínhamos muitas expectativas. Mas não vou falar muito dessa passagem do tempo, não, vou deixar para os palestrantes. Hoje, então, cumprimento a todos vocês, fiquem atentos, conectados e aproveitem ao máximo. Doutores, muito obrigada mais uma vez, querida professora Geisa, está com a palavra. Boa noite. Obrigada, professora. Muito bem, vamos dar continuidade, então, ao nosso evento, já passando, então, para a apresentação dos nossos palestrantes, dos nossos convidados que aqui estão. Dr. Pedro Paulo de Oliveira é juiz, hoje juiz na comarca de Anápolis, juiz de direito. Ele é ex-delegado da Polícia do Estado de Goiás, tem especialização em direito constitucional, é palestrante do curso Degraus da Aprovação e também professor do curso Aprimoramento em Sentença. Mas, ao final, doutor Pedro, o senhor terá a oportunidade de deixar os seus endereços virtuais, os seus contatos no Instagram, com todos os nossos alunos. E também temos o prazer e a honra de receber o Dr. Alfredo Atier, muito bem-vindo. Dr. Alfredo, ele é titular da cadeira Santiago Dantas, presidente da Academia Paulista de Direito, doutor em Filosofia da USP, e também onde teve a sua formação em Direito e História também na Universidade de São Paulo. E é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Então, estamos aqui com duas pessoas que têm muita propriedade para falar da atuação do Poder Judiciário, sobretudo nesses tempos de pandemia, desses tempos que representa também uma crise. Então, como o Poder Judiciário atua nesses momentos de crise? Qual é o papel de atuação desse poder que, como a professora Kerlin nos disse, 32 anos de Constituição Federal, e a Constituição Federal, logo no seu artigo 2º, já traz quais são os poderes e traz, então, o Poder Judiciário como um poder fundamental para a formação da nossa democracia. Então, com certeza, nós iremos aí hoje tratar profundamente desse assunto com os nossos convidados. Mais do que depressa, então, eu gostaria de dar a palavra para o doutor Pedro Paulo, para começar, então, nos falando aí da atuação do Poder Judiciário no primeiro grau de jurisdição e de forma tão concreta para os nossos jurisdicionados, como é a atuação de um juiz de direito. Muito obrigada, bem-vindos a todos. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, professora Geisa. É um prazer estar aqui com você também, professora diretora Kerlin. Nosso querido convidado também, desembargador Alfredo Atier. Um prazer estar aqui com o senhor hoje também. E estar aqui, Geisa, é voltar no passado, porque nós somos egressos da Faculdade de Direito de Anápolis, que hoje é a Univangélica, que faz parte desse grupo tão fantástico, que tem tantos cursos à disposição da população. Para mim é um prazer, que também sou egresso do Couto Magalhães, que ali me formei, primeiro grau, segundo grau, depois fui para a Faculdade de Direito, Univangélica. Então me sinto em casa, literalmente. Nós trabalhamos juntos, você como analista judiciária lá da 5ª Vara Civil de Anápolis, Vara Civil da qual eu sou titular agora. Então, assim, aprove a Deus nos colocarmos também para trabalharmos juntos, fazendo parte desse poder tão bacana, tão maravilhoso que é o Poder Judiciário do Estado de Goiás. Um prazer muito grande estar com vocês. Esse tema, Geisa, é muito interessante, porque nós estamos vivendo, todos nós, isso é do Brasil inteiro e o mundo inteiro está sobressaltado. Estamos vivendo uma época muito difícil. Certamente ninguém tem uma experiência semelhante. Estamos passando por algumas dificuldades, assim, até de relacionamentos, de trabalho. Muitas vezes nós pensamos, como é que nós vamos voltar a trabalhar? Como será a nossa vida a partir de agora, nessa pandemia mundial? Algumas cidades com lockdown, outras cidades parcialmente fechadas. Então, assim, é algo muito novo para todos nós, e o Poder Judiciário está inserido na sociedade também, com certeza sofreu muito para realmente se adaptar a esse novo momento que nós estamos passando, de tanta dificuldade, tantas pessoas perdendo a vida. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém, ou que já faleceu, ou que está passando por alguma dificuldade em virtude dessa pandemia do coronavírus. E é muito difícil a dor das famílias, pessoas próximas a gente, pessoas que estudaram comigo, alguns já até perderam a vida, infelizmente. Então é uma situação muito difícil, mas nós estamos confiantes que, com certeza, logo nós vamos sair dessa e Deus vai nos abençoar, certamente, com a vacina, com a cura. Nós cremos nisso. Mas é importante, Geisa, falar, nesse cenário, que o Poder Judiciário, em nenhum momento, ele parou. Porque não há como um poder como o Judiciário, que ele efetiva realmente os direitos dos cidadãos, parar e fechar as portas. Nós nos acostumamos a trabalhar agora de outra maneira. Certamente, todos que militam no Judiciário brasileiro, o desembargador lá de São Paulo, Alfredo Atier, também sabe disso, nós temos agora recebido grande quantidade de processos virtuais. Já éramos assim, agora realmente quase que 100% dos processos, pelo menos na nossa vara civil aqui de Anápolis, eles são virtuais. E devido a essa pandemia, nós observamos que houve um acréscimo, sim, de alguns processos, principalmente contra hospitais, planos de saúde, que muitas vezes têm se negado a cumprir algum direito fundamental do cidadão, no que diz respeito à saúde, principalmente.
muitas pessoas que têm dificuldade para serem internadas. E isso, no começo da pandemia, foi assim, choveu de muitas ações, tanto nas varas cíveis, quanto nas varas, nos juizados especiais cíveis também. Ações que, no sentido de compelir os planos de saúde ou alguns hospitais a efetivamente proceder com a internação, proceder com a entrega de algum remédio, principalmente também com relação a exames de Covid-19, que no começo estavam muito caros. Desembargador, chegou aqui o preço de R$400 a R$500 um exame de Covid no início. Então, pessoas que, infelizmente, se aproveitando dessa pandemia para poder oferir lucros às custas do sofrimento alheio. E isso não é bacana de se ver, mas graças a Deus nós temos o Poder Judiciário para poder coibir esses abusos. E esses abusos, eles foram coibidos tanto nos juizados cíveis, quanto também nas varas cíveis aqui de Anápolis, que é a nossa realidade. E o que eu percebi, então, foi que o aumento muito grande durante essa pandemia de pessoas que procuraram a justiça para efetivar os seus direitos. A dificuldade foi muito grande deles de fazerem com que aqueles planos de saúde cumprissem o que estão ali contratados. E algumas vezes nós tivemos, inclusive, de arbitrar algumas multas mais pesadas para que os planos pudessem cumprir realmente o que fora decidido. Algumas vezes nós tivemos que até com medidas policiais, em caso de crime de desobediência, o plano de saúde estava realmente no sentido de não cumprir a decisão. Nós algumas vezes tivemos até que autorizar a polícia, no caso de crime de desobediência, caso não cumprisse a decisão, a pessoa ser presa por crime de desobediência. Então, foi uma realidade, e está sendo ainda essa realidade muito cruel aqui. Mas, graças a Deus, como eu falei, o Poder Judiciário não se olvidou de trabalhar. Todos os servidores aqui, desembargador, a professora Geisa sabe disso, inclusive ela é uma guerreira ali da Quinta Cível, tem trabalhado de dia e de noite. Com certeza, isso é um fato, né, Geisa? A professora Geisa sabe disso. Aumentou aí a produtividade nossa de 30%, 35% do que era antes. Ou seja, os servidores, mesmo em home office, eles têm produzido mais. Isso é um fato baseado, desembargador, em números. Eu tenho certeza que também essa é a realidade também do Estado de São Paulo. Os servidores em casa produzindo mais que se estivessem trabalhando ali fisicamente. E tem algumas explicações. Porque quando o servidor está ali, cumprindo ali na serventia o seu trabalho, muitas vezes ele tem que parar o seu trabalho, atender alguém no balcão, uma parte, um advogado. No dia a dia, isso atrapalha muito o andamento do serviço propriamente dito. Assim também o serviço ali de despacho, decisão, sentença. Então, assim, esse home office me surpreendeu, porque ele teve um aumento de cumprimento dos servidores, ou seja, cumprimento dos despachos, das decisões, das sentenças. As intimações estão sendo mais rápidas, citações, ofícios, ou seja, todos trabalhando no sentido de realmente efetivar as decisões judiciais. Então, é um prazer assim muito grande estar trabalhando agora, aqui especialmente no Poder Judiciário de Goiás, na nossa cidade de Anápolis. Eu vejo que os servidores realmente estão dando o seu sangue, dando o seu melhor. Eu sempre converso com a professora Geisa e ela está ali trabalhando, ela está ali colocando o pessoal para trabalhar, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu cumprimento. Nós estamos, assim, eu estou muito encantado com a dedicação de todos os servidores. Eu não sou aquela pessoa que olho apenas ao meu redor, apenas quem decide, despacha e sentencia. Não. Todos aqui somos uma família, é uma serventia. Todos precisamos um dos outros. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos estamos ali imbuídos no sentido de realmente dar efetividade aos direitos das pessoas. E o que eu tenho visto, e as pessoas têm conversado conosco, é que eles estão muito felizes com a atuação, agora especialmente da Quinta Vara Cível, tanto do pessoal, nós aqui do gabinete, com o pessoal da serventia. Todos estamos ali numa sintonia muito boa, fazendo com que os advogados e as partes sejam beneficiadas na rapidez e na qualidade dos despachos. Então, assim, é muito bacana ver isso. Durante essa pandemia, mais especificamente, nós pudemos ver isso.
As pessoas realmente nós pensávamos que trabalhar em casa não seria tão bom, não seria tão produtivo. E nós vimos o contrário acontecer. Eu acredito, professora Geisa, desembargador Alfredo, que isso vai ser uma realidade a partir de agora. Não estou dizendo 100% home office, mas eles viram que se você tiver uma mescla de home office com pessoas fazendo aquele rodízio de servidores, a produtividade tende a aumentar a cada dia, porque você produz mais, você não é tão atrapalhado, entre aspas, durante a sua jornada do trabalho, fazendo com que os processos eles fluam com maior rapidez. Por outro lado, também, reforçando essa questão da pandemia com o Poder Judiciário, desembargador, houve uma economia muito grande de valores e dinheiro que o Poder Judiciário está economizando. Me parece que no Poder Judiciário Nacional, juntando todos os estados, seja estaduais, federais, do trabalho, do eleitoral, por exemplo, foi quase na casa de bilhões de gastos que deixaram de ser efetivados. Aí nós perguntamos, por que não houve tantos gastos? Por quê? Você gasta menos papel, você gasta menos energia, você gasta menos água, você gasta menos pessoas para trabalharem ali fisicamente no prédio, principalmente, professora Geisa sabe disso, terceirizados, pessoas que infelizmente também eu falo, vão perder alguns os seus empregos, algum deles, pessoas que fazem o café, que limpam o fórum. Isso teve uma redução desses servidores terceirizados, o que houve uma economia muito grande, fazendo uma economia muito grande do Poder Judiciário. Em Goiás não foi diferente. Nós estávamos conversando esses dias para trás com o pessoal da Associação dos Juízes aqui de Goiás, e eles nos informaram que a economia nossa aqui foi muito grande, muito, muito grande. Então, o presidente atual, desembargador Walter, e o próximo presidente, que é o desembargador Carlos França, tem a tendência de depois regulamentar como vai ser essa continuidade do home office pós-pandemia. Porque não se engane, nós estamos vivendo ainda a pandemia. É uma realidade muito dura ainda. Nós não podemos descuidar dos protocolos, né, sanitários, de usar máscara, de lavar as mãos, de colocar álcool em gel, evitar aglomeração. Infelizmente, nós aqui de Goiás gostamos muito de abraçar as pessoas, não é? De tocar, de colocar a mão, de chegar na casa do outro e comer uma pamonha, de comer um pão de queijo, que aqui nós gostamos demais, embargador, é uma delícia. Então, se tomar um cafezinho. E isso, infelizmente, nós não temos ainda a possibilidade de ter isso. Porque senão nós estaríamos lá na faculdade agora, Raiz, com o maior prazer, todo mundo reunido, aglomerado, feliz. Mas nada é por acaso. Então, nós temos que acostumar, por enquanto, com essa realidade, que eu sei que vai ser passageira, e tomarmos os nossos cuidados para que possamos depois continuar a efetivar os direitos das pessoas que nos procuram. Então, assim, essa pandemia serviu de tirar muitas lições. E, especialmente do Poder Judiciário, eu vi que realmente os servidores, muitas vezes as pessoas pensam assim, quem é servidor público é preguiçoso. Se é servidor público, não trabalha. Não é isso? A gente escuta isso. Ah, se você é servidor público, professora Geisa? Sim. Ah, não, então você não trabalha. Essa não é a nossa realidade. Como em todas as profissões, há pessoas que realmente são relaxadas. Mas, na sua grande maioria, o Poder Judiciário de Goiás se demonstrou uma qualidade dos servidores, um compromisso deles em realmente fazer cumprir os direitos, que eu estava até conversando com colegas juízes e também servidores, porque todos nós fazemos parte da mesma realidade, todos dependemos um do outro. Eu falei, olha, é de tirar o chapéu, o tanto que todos realmente arregaçaram as mangas e falaram, vamos dar realmente efetividade a esses direitos, vamos fazer com competência e com agilidade que nós vamos conseguir. Então, assim, essa pandemia, professora Geisa, serviu muito para nós vermos que, mesmo diante de tamanha dificuldade, mesmo diante de fronteiras que foram arrasadas para Estados Unidos, China, países muito longe de nós, realmente nós conseguimos e temos conseguido colocar em dia esses processos e dar realmente a guarida necessária para cada um que ali bate a porta do judiciário pedindo socorro por algum tipo de direito.
Então, assim, eu estou muito feliz de fazer parte desse processo e espero, com fé em Deus, que logo nós possamos voltar ao normal e, dentro desse novo normal, efetivarmos os direitos e garantia dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Pedro, pela explanação, pelas colocações, pela gentileza. Muito obrigada por contribuir para essa discussão a respeito do Poder Judiciário e sua atuação durante tempos de pandemia. Obrigado. Mais do que depressa, vamos passar também para o doutor Alfredo. Doutor Alfredo, não consigo tirar a formalidade de chamá-lo de doutor. Tive o prazer de conhecer o doutor Alfredo, vejam só, em tempos de pandemia, nos conhecemos por um grupo de juristas no WhatsApp. Exatamente. E eu fui admiradora das colocações dele ali no grupo, e logo ele começou a divulgar algumas lives dele, que ele realizava, e então comecei a acompanhar as lives e me tornei uma admiradora, e tive a ousadia de um dia, então, entrar em contato com ele e falar: doutor Alfredo, nos dá o prazer de falar um pouco a respeito da sua atuação no Poder Judiciário, da sua atuação acadêmica, e como o senhor tem visto a atuação do Poder Judiciário nesses tempos de pandemia, em tempos de crise, a essencialidade do Poder Judiciário em tempos tão demandados nessas épocas, nessas ocasiões que sempre ocorrem. Então, eu passo a palavra ao senhor, já agradecendo pela gentil participação aqui na nossa live na Faculdade Raízes. Querida professora Geisa Espíndola, o prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aí, eu já tive a ocasião de dizer, eu vou ser informal, tá bom? Desculpe, Pedro Paulo, não vou usar o doutor, não vou usar nada disso, o Geisa também. Então, eu vou ser informal, porque eu gosto muito da informalidade, eu acho que é importante isso, eu acho que a informalidade, sobretudo nesses encontros virtuais, ajuda um pouco a gente sentir um pouco a presença, né, que eu acho que é muito importante, e nós todos estamos sentindo muito falta disso. Mas, sabe, Geisa, eu estou muito feliz de estar com vocês, e eu já disse que eu tenho uma visão, assim, de Goiás maravilhosa, né, eu já falei que minha madrinha é daí, né, e é um prazer, assim, poder estar com vocês, mesmo virtualmente, poder fazer essa visita a Goiás e conversar com as pessoas que moram aí, que são daí, né? Isso para mim é um momento muito importante, né? Eu quero agradecer muito o carinho do convite e essa oportunidade de estar conversando com a professora Geisa, com a professora diretora da Faculdade Raízes, né, que é uma faculdade assim, tão importante do ponto de vista não apenas do direito, mas do ponto de vista também de formação ética, formação religiosa, isso é extremamente importante. É uma maravilha estar falando com o Pedro Paulo, né, são meus colegas, e eu fico muito honrado de estar aqui com vocês nesse momento. E eu queria começar justamente fazendo uma citação que hoje foi noticiada nos jornais, que o Papa Francisco citou Vinícius de Moraes numa encíclica, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Ele citou justamente uma frase que eu acho que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Ele disse, a vida é a arte do encontro, não é isso? E apesar de tantos desencontros, né? Porque a gente vive hoje no mundo uma situação extremamente grave, que não é apenas decorrente da pandemia. Nós vivemos hoje no mundo um conflito muito forte, muito enérgico, um conflito que tem a ver com as questões da geopolítica. Na verdade, o mundo está passando por uma transformação profunda. E a pandemia, como doença desse momento, na verdade, um sintoma dessa transformação, é um sintoma desse momento que o mundo está vivendo. Então, nós precisamos, digamos assim, pensar a pandemia
não apenas como um momento excepcional, porque é uma experiência nova para todos nós, muito embora a humanidade já tenha passado por outros momentos não pandêmicos, porque nunca uma doença alcançou essa globalidade, né? E, portanto, a pandemia é um sintoma da globalização, quer dizer, do fato de nós estarmos vivendo num mundo só, não é? Num mundo conflituoso, mas é um mundo só, mas o mundo já passou por outros momentos. Por exemplo, e eu acho que é importante lembrar esse exemplo, que é a epidemia que matou muita gente em Atenas, na Grécia, na época justamente do auge da sua democracia, e que ela entrava em batalha contra Esparta, né, defendendo a democracia contra a perspectiva oligárquica de Esparta. E ali houve, então, uma epidemia muito forte, e nós todos somos, na verdade, defensores da democracia, e todos nós lembramos, assim, ecoa em nossas mentes sempre o discurso de Péricles, defendendo a democracia ateniense, né, o discurso fúnebre de Péricles, exatamente nessa época da epidemia, e ele foi uma vítima. Péricles, como líder da democracia ateniense, acabou sendo vítima dessa epidemia. Mas houve outras situações pelas quais passou a humanidade, a peste negra, por exemplo, e depois, no início do século XX, no século passado, também a peste chamada peste espanhola. E todos nós vivemos, digamos assim, esses momentos sérios de crise, e, claro, em seguida houve uma recuperação, houve um novo fluxo, digamos assim, de desenvolvimento, um novo fluxo de encontro da humanidade, e é preciso que a gente tenha justamente essa esperança, né? Cessada essa pandemia, quando, de fato, vierem os meios de prevenir efetivamente a doença, justamente a vacina é extremamente importante, nós vamos passar a viver num novo mundo, não é? Como disse o doutor Pedro Paulo, um novo normal, digamos assim, não é? Um novo mundo, e esse novo mundo será um mundo mais de precauções, um mundo em que nós teremos que tomar mais cuidado para evitar que essa experiência não se repita ou não se repita muito rapidamente, porque é evidente que nós teremos que esperar que haja outras experiências semelhantes a essa, não é? O mundo globalizado vai gerar essa difusão das doenças, essa difusão virótica, assim, acelerada e envolvente, muito rapidamente. Então, nós todos temos que tomar essas precauções, não é? E, como disse o doutor Pedro Paulo, o judiciário soube, do seu modo, responder a essa crise, não é? E soube transformando-se, não é? Já era uma tendência que vinha, que era justamente a tendência dos processos virtuais, e agora isso, evidentemente, se agudiza no instante em que não há possibilidade de nós termos o nosso trabalho presencial. Como disse o doutor Pedro Paulo, eu não vou me alongar muito nisso, o trabalho do Poder Judiciário, do ponto de vista da produtividade, da produção de sentenças, produção de acórdãos, enfim, a produção de decisões, né, o Judiciário, visto desse ponto, dessa perspectiva de decidir, de dar respostas aos reclamos que chegam até ele, houve justamente um acréscimo enorme do número dessas decisões, aliado a essa economia. É evidente que eu vou tentar, digamos assim, fazer um pouco de contraponto a essa ideia um pouco otimista, porque nós vivemos efetivamente um acréscimo de trabalho, não é? Nós sabemos que a questão do trabalho em casa, né, como a gente costuma dizer em português, o home office, né? O home office, ela se tornou, digamos assim, uma resposta a essa crise, mas ela também gerou problemas, né? Gerou problemas, sobretudo relativos à saúde, não é? As pessoas sofreram muito pelo incremento do trabalho, pela dificuldade de dividir o espaço do trabalho, o espaço da casa, as mães, os pais, as crianças, a questão das aulas virtuais das crianças e dos jovens. E, sobretudo, eu acho que é extremamente importante a gente lembrar
que houve uma consequência importante no ânimo da juventude brasileira, da juventude mundial, não é? Que sofre muito tendo em vista a incerteza, não é? O que virá, não é? Muitos desses jovens que se formaram nas faculdades, por exemplo, ou que terminaram os seus cursos técnicos, estão tendo e vão ter, durante um bom período, uma dificuldade enorme de encontrar trabalho, encontrar emprego, porque nós vamos viver uma crise econômica decorrente de tudo isso que aconteceu, né? Dessa paralisação, que foi uma paralisação importante para que nós não difundíssemos ainda mais a pandemia, difundíssemos ainda mais a doença e viéssemos todos a ter um número de mortes muito maior. Cada morte tem que ser lamentada, né? Não importa de quem seja. Cada uma das doenças tem que ser lamentada, não importa de quem seja. E, portanto, há um clamor pela solidariedade, não é? Nós estamos hoje, a professora Geisa justamente programou esse nosso encontro para o dia 5 de outubro, nós estamos comemorando os 32 anos da nossa Constituição Cidadã, e um dos princípios basilares da Constituição Cidadã é o da solidariedade, não é? A solidariedade é um princípio, digamos assim, que avança sobre todos os outros princípios da Constituição. Talvez seja o princípio mais importante porque é o mais inovador de todos os princípios que a Constituição trouxe. E sendo um princípio inovador, ele anuncia, já desde 88, uma nova época, uma nova era. E hoje nós estamos vivendo, digamos assim, essa profecia da solidariedade. Nós estamos vivendo essa nova era anunciada pelo princípio da solidariedade. Então eu quero falando um pouquinho do judiciário e da justiça em geral, eu quero falar um pouquinho sobre essa nova era, né? Por quê? Porque nós vivíamos desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, portanto, lá em meados do século passado, né? Nós vivíamos uma época nova também. Depois de todos os horrores dos conflitos mundiais, dos dois conflitos mundiais, nós a humanidade procurou instaurar um sistema que é o sistema dos direitos humanos, né? A Carta da ONU de 1945 criou no seu artigo 1º o princípio fundamental, que era o princípio da busca da paz, né? Em seguida, em 1948, 3 anos depois, a Organização das Nações Unidas, ela edita, por uma consenso de todas as nações, todos os povos, todos os estados, todos os países que faziam parte da Organização das Nações Unidas, edita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? 1948. Lembrando que é muito importante isso para todos nós, que nessa Declaração Universal de 48 há muita contribuição nossa, latino-americana e americana em geral, porque a Declaração Americana dos Direitos Humanos, a primeira declaração, é anterior ainda à Declaração da ONU, de 1947. A nossa Declaração Americana de Direitos Humanos é anterior a todas as outras declarações que houve no mundo. Por exemplo, a europeia, que foi a Carta de Roma, apenas veio em 1950, portanto, 2 anos depois da Carta da ONU e 3 anos depois da nossa primeira declaração. Mas essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem a inaugurar uma nova era na história da humanidade, que foi a era dos direitos humanos, né? Um jurista muito importante, que foi Norberto Bobbio, ele referiu o momento que nós estávamos vivendo como a era dos direitos, né? E na era dos direitos, disse Norberto Bobbio, o judiciário passou a ser extremamente importante. Não é, Pedro Paulo? O judiciário passou a ser fundamental, Geisa, no sentido de fazer com que esses direitos não apenas fossem declarados, mas se tornassem efetivos, né? Porque não basta declarar, é preciso efetivamente a prática dos direitos, é preciso que isso tudo exista, né? E vamos nos lembrar com toda certeza, né? O Pedro Paulo referiu muitas ações que conheceu e o judiciário conheceu durante esse período da pandemia. Vamos nos lembrar que os direitos não existem sem resistência.
não é? Há uma resistência séria com relação à efetividade dos direitos, não é isso mesmo? Por quê? Porque todo direito tem como sua contrapartida, ou como seu irmão gêmeo, digamos assim, o dever, não é? Se alguém tem o direito, há um dever ligado a esse direito de ser realizado. Então, é preciso que os direitos se realizem, mesmo que haja um conflito a respeito deles, né? E, às vezes, até os próprios direitos conflitam uns com os outros, não é? Por exemplo, o direito da livre iniciativa e o direito do trabalho, o direito do comércio, o direito do consumidor, e assim por diante. Quer dizer, há uma série de conflitos e a necessidade de se criar instâncias que venham a resolver esses conflitos. Então, houve uma valorização na era dos direitos humanos, não apenas do judiciário pensado internamente, como também houve a criação de vários tribunais e cortes internacionais extremamente importantes, né? A própria ONU tem dentro do seu desenho um tribunal que é específico para o conhecimento das questões das violações de direitos humanos ligadas às declarações que a ONU editou, não é? É bem importante lembrar que depois da declaração de 1948, em 1966, em dezembro de 66, duas outras declarações foram editadas também importantes. A Declaração dos Direitos Civis e Políticos, dia 16 de dezembro de 66, e a Declaração dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 19 de dezembro. É a diferença de 3 dias, houve, digamos assim, o fechamento desse complexo de direitos que correspondem a essa era dos direitos humanos. E a isso se seguiram também, como eu referi, outras declarações regionais de direitos humanos, né? Nós temos a nossa declaração de 47, que em 69 foi modificada. Então, nós temos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que modifica a declaração de 67 e amplia a declaração de 47, e essa é a Declaração Americana de Direitos Humanos. Nós temos a Declaração Europeia, que foi editada em 50 pela Carta de Roma, e depois ela veio a ser modificada várias vezes por uma série de protocolos, porque a Declaração Europeia ela foi editada pelo Conselho da Europa, que é a primeira instituição da União e das comunidades europeias, não é? E o Conselho da Europa tinha exatamente, ou tem até hoje, a função de viabilizar a implementação dos direitos humanos, da democracia e da organização político-jurídica da Europa, não é? E nós tivemos, depois dessas duas declarações importantes, a Declaração Africana. A Carta Africana é uma carta extremamente importante, ela ainda é pouco estudada, porque ela se tornou, digamos assim, efetiva há muito pouco tempo, mas a Carta Africana é extremamente bonita na sua configuração, é mais moderna do que a Carta Americana, mais moderna do que a Carta Europeia, e ela traz uma série de direitos que não foram pensados na época em que essas outras declarações foram pensadas. É por isso que ela se chama Carta de Direitos Humanos e dos Povos. Ela pensa também na sociedade como uma coletividade, né? Ela pensa também a sociedade como um coletivo de pessoas, nos grupos sociais, nas comunidades, enfim, tudo isso a que nós pertencemos é extremamente importante, não é isso? Desde a família, a comunidade local, as cidades, não é isso? As vilas, enfim, as aldeias, os grupos a que nós pertencemos, tudo isso é extremamente importante e está abrigado nos princípios da Carta Africana. Mas, como eu disse, não apenas os judiciários locais, mas outros judiciários. Nós temos, por exemplo, no âmbito do sistema americano de direitos humanos, que implementa o Pacto de San José de Costa Rica, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e temos a Corte, ou o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, né? Que conhece as reclamações relativas às violações dos direitos humanos e depois apresenta uma ação perante a Corte, e a Corte, então, já tem tido inúmeras decisões. Inclusive, o próprio Brasil, o Estado brasileiro, o país, foi condenado em algumas vezes por violações de direitos humanos, assim como outros países também. Na Europa, nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos e
na África, nós temos o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, né? Todas essas cortes têm uma jurisprudência importantíssima, há um diálogo muito importante entre essas cortes, então uma influencia a outra, e isso é um modo, digamos assim, de implementar essa visão bonita que a humanidade teve lá, depois dos conflitos mundiais, de pensar que o objetivo da humanidade é a construção da paz, mas a paz não pode ser uma paz imposta, ela precisa ter um conteúdo. E esse conteúdo é o conteúdo da justiça, sobretudo, o conteúdo da igualdade, da liberdade e da solidariedade. E aqui, quando eu falo de solidariedade, eu falo que nós estamos hoje superando essa fase que eu chamei de Era dos Direitos, que Bob chamou de Era dos Direitos, e eu diria que seria a fase dos direitos humanos. Nós estamos entrando numa nova fase. E essa fase eu chamo da fase dos deveres e das responsabilidades. E ela é inaugurada por um outro tipo de declaração, por um outro tipo de pensamento que a humanidade tem a respeito dos seus objetivos e da sua própria configuração. E quais são essas declarações que vão inaugurar essa nova era que eu chamo de Era dos Direitos, dos Deveres e das Responsabilidades? Essas declarações se iniciam numa reunião da Organização das Nações Unidas que se deu em Estocolmo, no norte da Europa, portanto, em 1972, em que pela primeira vez se enunciam os direitos ambientais, os direitos do meio ambiente e os direitos do desenvolvimento sustentável. 20 anos depois dessa reunião de Estocolmo, ocorre no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 1992, a famosa Conferência Mundial, a Conferência da Organização das Nações Unidas, relativa ao direito do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. E nesse momento há, de fato, um passo decisivo, vejam, que consecutivo à nossa Constituição de 88, posterior à Constituição de 88, no sentido de pensar a ordem internacional e a ordem interna dos estados, dos países, como uma ordem devotada não apenas a proteger direitos, mas, sobretudo, a assegurar deveres e responsabilidades da humanidade em relação ao meio ambiente, à natureza, aos recursos naturais e em relação aos outros povos, à própria humanidade. Ou seja, nessa nova era, a gente não pensa mais, as declarações não pensam mais, eu tenho esse direito, nós temos esse direito. Não. As declarações afirmam, nós, como membros da humanidade, temos deveres, temos responsabilidade para com os pobres, os miseráveis do mundo, e temos responsabilidade para construir igualdade, igualdade de gênero, igualdade de etnias, igualdade de todas as ordens, não é? Quer dizer, há um reconhecimento de que existe uma desigualdade muito grande no mundo, não é? E que isso precisa ser ultrapassado. Nós temos o direito, nós temos o dever de assegurar água, saneamento para todos os povos, não é isso? Enfim, nós temos os deveres relativos a prover a humanidade toda de determinados requisitos que são requisitos necessários para a vida e, sobretudo, para a vida feliz. Não é? Depois de 92, nós tivemos novamente conferência em 2002, na África do Sul. Depois, em 2012, nós tivemos a famosa conferência Rio+20 aqui no Brasil novamente, da ONU, não é? E depois, em 2015, nós tivemos a reunião da ONU e as diretivas estabelecidas por todos os chefes de Estado que fazem parte da Organização das Nações Unidas, no sentido de criar aquilo que hoje nós chamamos dos Objetivos para 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Né? São 17 objetivos extremamente importantes e que figuram isso que eu chamei dos deveres e responsabilidades que a humanidade tem em relação aos outros, aos diferentes, aos mais pobres, aos mais vulneráveis e em relação à natureza.
E para essa nova ordem, é preciso efetivamente transformar as estruturas existentes que asseguram os direitos. Hoje, aquelas estruturas antigas, que nós continuamos a vivê-las, continuamos a trabalhar nelas e assim por diante, elas são ainda insuficientes, porque é preciso dar um passo além, não é isso? Pensar, por exemplo, que não apenas o ser humano tem direitos, mas também as coisas da natureza têm direitos, não é isso? Os animais têm direitos, os rios têm direitos, as águas têm direitos, a própria natureza tem direito, não é? Inclusive, é muito interessante que nessa carta de 2012 aqui no Brasil, a redação afirma que nós todos vivemos um lugar só, que é a nossa mãe terra, não é isso? É a mãe terra. E vejam que nisso, novamente, lembram-se que eu falei que lá no início da ordem dos direitos humanos, da era dos direitos humanos, a América Latina teve um papel importante com a sua primeira declaração de 47. E, novamente, aqui, quando nós falamos em Mãe Terra, direitos da natureza, direitos das águas, direitos de todos os seres, nós estamos justamente referindo uma tradição que também é da América Latina. Vejam que alguns povos originários, os povos indígenas do nosso Brasil e das nossas Américas, toda a América, eles referem sempre a natureza como sendo dotada de direitos. Falam da Mãe Terra. Há muitas constituições, como, por exemplo, a Constituição do Equador, que fala da Mãe Terra e dos direitos da natureza. Ou seja, até nisso, nós, americanos, né, nós podemos nos orgulhar disso, somos precursores em relação a essa reorganização da ordem internacional, da ordem mundial. E eu vou, digamos assim, não quero me alongar, porque a querida professora Geisa me deu aqui os 25 minutos, eu não sei quanto tempo ainda me resta, mas já sei que eu já devo ter ultrapassado, porque eu gosto muito de conversar e de falar, mas eu, deixando assim para nós debatermos isso, a minha pergunta é exatamente essa. Será que as estruturas que existem para assegurar os direitos também serão capazes, serão firmes o suficiente, ou terão que se transformar, ou precisaremos de novas estruturas, nova configuração dos poderes de Estado, né? Eu acho que isso precisa acontecer, para entender como nós vamos assegurar os deveres e as responsabilidades dessa nova era que nós estamos vivendo. Então, com essa mensagem, eu, digamos assim, encerro essa minha primeira participação, estou à disposição para responder as perguntas, para ouvir as sugestões, as críticas, as opiniões, que serão sempre importantes, não é? E eu termino por onde eu comecei. A vida é a arte do encontro. E a justiça, como um aspecto fundamental da vida, ela se faz também por meio do encontro. Então, eu estou ávido para que nós superemos essa fase virtual e possamos nos reencontrar e nos abraçar e assim por diante. E eu não sei se é a professora Geisa, quem é que vai me mandar, ou o professor Pedro, quem é que vai me mandar a receita do pão de queijo de vocês aí, porque eu gosto muito de fazer pão de queijo, gosto muito de pão de queijo também. Muito obrigada, doutor Alfredo. Não sei se o senhor gosta também de pamonha. Se o senhor não gosta, gosto. É um convite, porque é algo maravilhoso do goiano, mas iremos fazer isso sim. Muito obrigada, doutor Alfredo, pela ótimas colocações, ótimas explicações, suscitação de pontos tão importantes que vão, com certeza, enriquecer a nossa discussão, toda essa abordagem histórica também do momento que nós vivemos, né? Para nós começarmos, os alunos já têm feito algumas perguntas aqui pelo chat, eu vou fazer essa pergunta ao doutor Pedro, mas eu passo também a mesma pergunta para o doutor Alfredo, nesse sentido também com uma outra provocação. O aluno Gil Anderson, doutor Pedro, perguntou, em relação ao funcionamento do Poder Judiciário, quais pontos foram afetados de modo negativo e positivo pela pandemia? Então, ele faz uma pergunta do lado positivo e do lado negativo. E logo após o doutor Pedro responder, eu já passo uma provocação para o doutor Alfredo. Nós
vimos aí pelo seu narrar histórico um caminho de progresso. Será que nós chegamos num momento que a gente corre algum risco de retroceder? Nós viemos, então, o senhor começa a narrativa a partir da Segunda Guerra Mundial e como a humanidade se organizou para, então, progredir em face a esses eventos trágicos, e me parece que o senhor abordou que estamos ainda crescendo num sentido de que vamos melhorar, mas em algum momento o elemento histórico, surpresa, também pode nos trazer um fator de regresso. Então, também aí dentro dessa abordagem de pontos positivos e pontos negativos que estamos vivendo. Então, professora Geisa, como eu falei anteriormente, eu vejo que os pontos positivos, certamente em termos de judiciário de processo, foi a rapidez e o aumento da produtividade. Isso foi realmente visto por qualquer um, é fato que houve um aumento de 30%, 35% no número de despachos, decisões e sentenças, também com incumprimentos desses despachos pela pessoal da analista judiciário, da serventia. Então, com relação à produtividade, à efetividade, à rapidez, com certeza houve esse aumento muito bom da produtividade do judiciário aqui de Goiás e do Brasil inteiro. Um dos pontos positivos. Outro ponto positivo é que a gente viu que é possível você, mesmo não estando presente fisicamente ali no fórum ou no Tribunal de Justiça, você pode dar efetividade aos direitos que nos chegam todos os dias pela população tão carente de efetivação desses direitos, muitas vezes negados por alguma pessoa física, alguma pessoa jurídica, o que quer que seja. Um ponto negativo que eu vejo é o que o desembargador Alfredo falou, essa falta de gente, de nós comunicarmos, de nós interagirmos. E a tão falada aglomeração, que eu tanto gosto também, isso faz falta, esse contato do dia a dia, você pegar, Geisa, por exemplo, um detalhe lá no cartório e trazer para mim, nós conversarmos, dialogarmos, olharmos um no olho do outro, isso faz muita falta, sabe, desembargador? Eu tenho muita falta, sinto muita falta disso, desse olhar, desse tete-a-tete. Nós somos humanos e gente precisa de gente. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos ali de pessoas para conversarmos, para um ajudar o outro nas suas necessidades. E muitas vezes a necessidade do outro é um abraço, é um olhar, é um aperto de mão, é um sorriso. Isso eu tenho certeza que foi um dos pontos negativos que nós, não só no judiciário, mas todos nós estamos sofrendo muito. Então, assim, hoje mesmo, especialmente, eu estive no fórum presencialmente, ainda não é uma realidade aqui em Goiás, porque eu tive que assinar alguns documentos e pude encontrar ali algumas pessoas que trabalham ali administrativamente, na diretoria do fórum, alguns servidores que estavam ali. Então, assim, faz tanta falta. Tenho certeza que, passada essa pandemia, nós vamos poder matar essa saudade e, quem sabe, o desembargador Alfredo para vir aqui em Goiás comer um pão de queijo e uma pamonha que eu e a Geisa vamos levar para ele com o maior prazer, com um cafezinho aqui bem quente. Olha, isso é extremamente importante, né? Eu sempre me lembro, sempre conto essa história. Certa feita, numa audiência, eu era juiz no interior aqui de São Paulo, e se tratava de um caso de violência doméstica, e chegou o momento de ouvir a vítima, né? A mulher que tinha sido vítima da violência. E nesse momento ela começou a contar o caso, e se via claramente que ela contava aquilo com muita, muita emoção, com uma paixão enorme, e foi falando sem parar. Eu acredito que ela falou aproximadamente durante meia hora. Eu era o juiz do caso, havia os advogados, advogadas, promotor, e nós, então, não a interrompemos de forma nenhuma. E quando ela terminou de falar, ela simplesmente suspirou
como se ela estivesse aliviada pela possibilidade, pela primeira possibilidade que ela teve, de contar exatamente o que aconteceu da perspectiva que ela viu, que ela sofreu. Não é? Isso é efetivamente a justiça, quer dizer, essa presença. Assim como nós sentimos falta, Pedro, da presença das pessoas, pense nas pessoas que procuram e necessitam da justiça. Como elas sentem falta dessa comunicação, dessa possibilidade de trocar ideias e conversar, e, portanto, de ouvir, de poder dizer na nossa frente, né? Às vezes, até de maneira agressiva, porque às vezes a pessoa guarda uma mágoa enorme, mas poder dizer, olha, eu preciso de justiça, eu preciso que a justiça seja feita. Sobretudo porque a gente vive, já entrando na pergunta que a professora Geisa tão inteligentemente fez, a gente vive numa sociedade que tem injustiças sempre, né? Nós presenciamos, testemunhamos todos os dias injustiças, em todos os lugares, no transporte público, no trânsito, nos lugares de trabalho, nas casas, não é? Nas comunidades, nós presenciamos a injustiça constantemente. E o que é preciso que aconteça para que a sociedade melhore é que haja uma justiça pronta, uma resposta efetiva que dê solução a esses casos de injustiça, para que todas as pessoas vejam que, apesar dos problemas, a reação é uma reação positiva, ela pode transformar. E aí sim nós todos nos transformamos em pessoas mais otimistas, mais confiantes, e acreditamos naquilo que é fundamental numa sociedade, é que existem laços que unem as pessoas, não é? Laços de confiança que unem as pessoas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, né? Apesar dos desencontros. Bom, agora, no desenho que eu fiz, da evolução, digamos assim, da transformação do direito, né? Quer dizer, o direito se aprimora, né? Não existe propriamente, na minha concepção, não existe direito, não é? Existem direitos que vão se apresentando de formas diferentes durante a história, né? O que a gente considera como direito hoje não é o direito do século XX, não é o direito lá da Grécia, não é o direito de Roma. A gente só usa a mesma palavra, mas o direito é outra coisa, né? Quer dizer, é uma outra configuração, é um outro tipo de relação, né? A mesma coisa a justiça, não é? A justiça eterna, a justiça perfeita é uma coisa, como dizia Rimbaud, que só os deuses, né, dizia Rimbaud, o poeta francês, só os deuses conhecem, não é? Quer dizer, portanto, só os anjos conhecem, digamos assim, não é? É uma coisa divina. A nossa justiça, o nosso direito, são características de determinados períodos históricos que vão se aperfeiçoando, às vezes eles também decaem. Hoje nós sofremos várias ameaças a essa ordem diferente, não é? A primeira ameaça é a ameaça à democracia, né? Nós vivemos vários regimes no mundo que ameaçam a democracia. Aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, em vários países do leste europeu, enfim, há dificuldades enormes atualmente no mundo para assegurar as conquistas democráticas, as conquistas da civilização, as conquistas da humanidade em relação à democracia, não é? Mas nós estamos todos resistindo, não é? Nós temos marcos legais importantes, como é o caso da nossa Constituição. A diretora da Faculdade Raízes referiu isso com muita propriedade. Ela referiu claramente o fato de que nós temos assegurados ali direitos cidadãos, ou seja, direitos que nos permitem a cidadania, né, que é a grande característica da democracia moderna, a grande característica da política moderna, que é a cidadania, a afirmação da cidadania, né? Agora, o segundo risco, que é um risco tão grave quanto o risco democrático, é o risco da destruição ambiental, né? Em 2019 e 2020, aqui no estado de São Paulo, quer dizer, portanto, na região litorânea e mais ao sul do Brasil, nós tivemos os reflexos das queimadas no ano de 2019 na Amazônia, e nesse ano, não só da Amazônia, mas também no Pantanal, Mato Grossense. E o céu ficou cinza
aqui na região, aqui em São Paulo. No interior de São Paulo, o céu ficou cinza porque também houve uma queimada de uma mata nativa preservada há muito tempo, que se perdeu na região de Vinhedo, que é assim indo para o interior de São Paulo. Enfim, esses fenômenos que estão destruindo a natureza são fenômenos mais graves do que todos os outros que nós já vivemos, porque logo, logo a gente não vai, se a gente não tomar as medidas que devem ser tomadas, não é? A gente não vai mais reclamar porque existe poluição aqui ou poluição ali, que o rio está poluído, precisa ser despoluído, que tal região precisa ser despoluída. Não, nós vamos reclamar pelo fato de não existir mais mata, não existir mais regiões que devem ser protegidas. E é isso que está efetivamente acontecendo. Está havendo um avanço sobre a destruição do meio ambiente. Não apenas um avanço antidemocrático, portanto, um avanço contra a humanidade, não é isso? Contra a capacidade da humanidade de viver bem, viver em conjunto, como também um avanço contra a natureza, ou seja, aquilo que nos permite efetivamente viver, sobreviver e viver. Ora, para que nós possamos impedir esses avanços, que são riscos graves à nossa presença no mundo, né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos nos apegar a essas transformações que eu referi. E para nós nos apegarmos a essas transformações, nós vamos ter que criar novas instituições. Então, nós vamos ter que usar toda a imaginação jurídica. Nós estamos falando com estudantes aí da Faculdade Raízes, nós vamos ter que usar a capacidade que esses jovens todos têm, nossos filhos, as pessoas que estão em torno de nós, os jovens, as jovens do mundo todo, para essa transformação. A gente tem visto, inclusive, manifestações extremamente importantes de jovens, não é, em tenra idade, que estão gritando pela necessidade de proteção, não é? Então, nós temos que ouvir essas vozes. Por quê? Porque eles, com as suas sensibilidades, estão percebendo que o futuro pertence a todos, não é isso? Não é isso que está lá na encíclica do Papa Francisco, não é? Não é isso que está nos documentos também evangélicos extremamente importantes que estão sendo redigidos no sentido de que a terra pertence a todos e há necessidade de todas as pessoas protegerem a terra e, portanto, dotarem as futuras gerações de meios de existência melhores do que os que nós temos. Então, isso tudo, digamos assim, são os riscos, são o lado negativo, digamos assim, do progresso, né? O progresso sempre tem que ser visto entre aspas, não é isso mesmo? Não há esse progresso, a gente não pode também, e veja, a gente tem que defender os progressos científicos, claro, sem nenhum problema, os progressos filosóficos, nossa, claro que a gente tem que defender, mas a gente não pode colocar todas as nossas fichas na ciência, na cientificidade, não é isso mesmo? A gente sabe que não há tantas certezas, né? Desde a antiguidade se fala no acaso, né? Maquiavel, por exemplo, falava da fortuna. A fortuna é a sorte, é o acaso, né? Então, nós, como seres humanos, nós temos que nos dotar de virtudes para saber entender os passos do acaso, as mudanças do acaso e assim por diante. Muito obrigada. Vamos, então, às outras perguntas, fazendo até uma ponte aí do que o doutor Atier citou, né, de um caso, quando ele, como juiz, ouviu a parte, e também sobre esse ponto que o doutor Pedro ressaltou, de que faz muita falta esse convívio. Uma pergunta de um aluno do Gustavo Cipriano, achei muito interessante. Ele fala assim, essa ausência do sentir, ela provocada pelo ambiente virtual que estamos vivendo, né? Até que ponto ela pode interferir no trabalho final do magistrado, que é a sentença, né? Então, até que ponto essa ausência do que estamos vivendo, que é o ponto negativo que vocês citaram, pode interferir? Gostaria de fazer essa pergunta para o doutor Pedro. E já passar uma pergunta para logo em seguida, doutora Atier, você nos responder. A pergunta é do Cécio Malaquias,
que ele diz o seguinte: escuta-se muito nas mídias que essa pandemia trouxe muitas decisões políticas do judiciário, e o executivo extrapolou suas competências em restringir muitos direitos. Qual a visão em relação a esse cenário todo? Então, entre essa balança e essas configurações entre o judiciário e o executivo, gostaria que o senhor falasse isso para nós, depois que o doutor Pedro fizesse essa análise da influência da presencialidade na decisão final do juiz. Eu posso falar? Sim. Pois não. Então, Geisa, faz muita falta mesmo essa questão da interação, dessa pessoalidade, principalmente em audiências. Mas eu tenho para mim que algumas matérias de direito, especialmente, desembargador Alfredo, na matéria de família e direito criminal, direito penal, eles fazem mais diferença. O desembargador deu um exemplo de quando era juiz e numa Lei Maria da Penha, à época, vamos dizer assim, uma violência doméstica, a vítima ali, a mulher, ela desabafou. E ela precisava desabafar com toda a emoção, porque aquilo dali com certeza estava consumindo a vida dela. Ela precisava de falar para o juiz o que ela estava sentindo, a dor que ela estava sentindo. E muitas vezes, atrás de um celular ou de um computador, nós não sentimos essa dor, captar bem qual é o real sentido que ela está passando para nós. Então, assim, em varas de família, que também você ali tem um cuidado de muitas vezes é um divórcio um pouco traumático, a questão da guarda dos filhos, porque a proteção ao menor tem que ser a maior de todas, é o princípio total da proteção ao menor. Então, muitas vezes, essa audiência presencial, vamos dizer assim, faz muita diferença. Então, os juízes de vara de família e os juízes das varas criminais certamente têm sentido muito isso. Eu, particularmente, agora estou numa vara civil especializada. Não faz tanta diferença, né, professora Geisa? Por exemplo, no civil, as matérias são mais, assim, especializadas, é uma possessória, de repente, algum dano moral. Mas quando eu estava, desembargador, na comarca de primeira entrância, ou entrância inicial, aqui em Goiás, nós falamos, e eu era juiz ali de família, crime, tudo, certamente essas audiências presenciais no crime e na família faziam muita diferença e ainda fazem. Então, assim, certamente a pergunta do aluno se faz diferença lá no trabalho final do magistrado, em determinadas matérias eu acredito que sim, principalmente nas áreas de família e nas áreas criminais. Doutor Alfredo, antes do senhor responder o seu questionamento, nos chegou outra pergunta que também o senhor pode fazer uma ponte e responder nesse mesmo sentido. Obrigada, viu, doutor Pedro Paulo, pela impressão como magistrado. E é a seguinte pergunta, doutora Ti. Na sua visão, doutor Alfredo, o ativismo judicial, da forma como vem se projetando no Brasil, se não for equilibrado, também pode ser uma ameaça ao Estado democrático de direito. Ele dá como exemplo a invasão de competência legislativa, a mudança do conceito de família. A pergunta é do nosso aluno Lucas Santos, e também acredito que o senhor pode fazer uma ponte aí sobre essa questão do judiciário e do executivo. Olha, são excelentes perguntas aí dos alunos, das alunas aí da faculdade. Primeiro, eu gostaria de dizer que concordo plenamente com o doutor Pedro, e dizer que a justiça é, em primeiro lugar, um sentimento, né? A justiça é uma paixão, né? Esse é o primeiro aspecto da justiça. Antes de ser uma razão, antes de se tornar uma razão, a justiça é paixão. Então, a justiça não se faz sem um encontro, né? A gente, por exemplo, o meio virtual leva a uma aceleração, claro. Então, a produtividade aumenta, porque é típico do meio, não é? O meio é a mensagem. Então, é típico do meio, a produtividade aumentar. Mas a justiça não aumenta com a produtividade, porque a justiça ela não tem que ser rápida. A justiça tem que ser eficaz, né? E a eficácia não depende apenas do tempo, depende de um monte de outros fatores. O principal deles é esse,
o encontro, não é? É a presença. Esse é um fator extremamente importante para que a justiça se dê, né? A gente sabe, por exemplo, desde a antiguidade, que a justiça sempre exige essa presença, né? A pessoa quer estar diante daquele que vai decidir, daquela que vai decidir. Isso é extremamente importante. E a pessoa que vai decidir sempre chama a presença, né? Por exemplo, vou dar um exemplo no ambiente criminal. O habeas corpus não é outra coisa senão uma ordem que o juiz, que a juíza dá, para que se traga o corpo da pessoa que está sofrendo a privação. Quer dizer, portanto, é exatamente uma chamada a uma concretude da presença para que se possa efetivamente fazer justiça, né? Então, isso é extremamente importante e concordo plenamente. Com relação a essas duas perguntas, são perguntas pertinentes e eu diria, com toda certeza, eu sou um crítico do ativismo judicial, né? A doutora Geisa sabe muito bem disso, né? Minha querida amiga. O ativismo judicial é um dos males do nosso tempo, né? O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial não é, como se costuma dizer, apenas essa questão da usurpação de determinadas funções, né? Mas eu defino o ativismo de dois pontos de vista. O primeiro é o seguinte: o juiz, a juíza, né, o ministro, a ministra, o desembargador, a desembargadora, todos são juízes, né? É importante dizer isso, todos são juízes. Eu prefiro a nomenclatura norte-americana, que chama a todos de juízes. Também os britânicos também chamam a todos de juízes, né? Não há por que fazer essa mudança de nome. E o juiz, o termo juiz é fundamental, porque ele liga a função à justiça, né? Então, o juiz, inclusive nos Estados Unidos, quando você refere o juiz da Suprema Corte, você o chama de justice, ou seja, você dá o nome a ele da justiça. Veja só que coisa interessante, né? Enquanto que aqui não, a gente acaba esquecendo disso ao dar outros nomes, que são nomes estranhos, na verdade. Justificam-se historicamente, mas não do ponto de vista da função verdadeira do judiciário. Mas quando o juiz, a juíza, agem contra aquilo que a lei estabelece, né? Portanto, são ativistas do direito e não propriamente juízes e juízas, o que está acontecendo? Duas coisas. Primeira, estão imbuídos da ideia de que tem uma missão que não é a missão que está estabelecida na lei, que está estabelecida na Constituição, que está estabelecida nos tratados internacionais. Eles impõem ao direito e à justiça uma missão que não é a missão do direito nem a missão da justiça. Então, eles estão imbuídos dessa missão e acham que eles devem impor isso à ordem jurídica. Na verdade, eles são críticos da ordem jurídica que não se adaptam à ordem jurídica, mas a ordem jurídica ela exige que todos nós nos adaptemos a ela, não é? A Constituição contém princípios que são fundamentais, e esses princípios têm que ser concretizados pelo juiz, pelas juízas, né? Pelos juízes e pelas juízas do Brasil e do mundo inteiro nos seus determinados países. Não há por que você impor uma missão, seja ela qual for. Em geral, ela se apresenta até com um nome bonito, né? Então, eu quero impor uma proteção daqueles que eu entendo que são menos favorecidos. Eu quero impor uma missão que é proteger aqueles que eu entendo que devem ser protegidos dos corruptos, ou eu quero impor uma missão que seja anticorrupção e assim por diante. Ora, o direito é um direito plural. Ele acolhe um monte de princípios, um monte de valores que são importantes. E o profissional do direito, que é o jurista, né, ele tem que entender todos esses fatores. Ele não pode escolher um deles e correr atrás daquele. Só aquele lá, só vai beneficiar aquele. Ele não pode impor uma missão que não é a missão do direito para a sua função jurídica. E o segundo aspecto que também caracteriza o ativismo é o fato de o juiz e a juíza quererem executar a todo custo as decisões que dão. Nisso, eles estão contrariando uma natureza que é fundamental do direito, que eu acho a mais bonita de todas. O direito é alguma coisa que a gente diz, né? Por isso que se chama jurisdição, jurisdictio, né? Do latim,
dos romanos, dizer a justiça, dizer o direito. Não é? E a execução não depende efetivamente do juiz da juíza. Depende de uma série de características, e a principal das características é a capacidade de juiz e a juíza serem convincentes, persuadirem as partes, comunicarem a elas o seguinte: olha, muito embora nessa minha decisão eu esteja decidindo mais a favor de um do que do outro, não é? Eu estou efetivamente agindo de forma justa. Isso que é muito importante. Aí as próprias partes vão executar aquela decisão. Então, o juiz querer, a juíza querer impor a ferro e fogo aquilo que disse, não é? É uma das características do ativismo judicial. Isso tudo está errado. Isso tudo é um desvio, digamos assim, um sintoma dessa transformação pela qual o mundo está passando, e que nós temos que encontrar uma solução contra isso, né? A solução que eu vejo é a solução da democracia, não é? A solução da democracia, em vários aspectos. Nesse aspecto especificamente do ativismo, a democracia é uma solução porque ela mostra para o juiz e para a juíza, de que grau for, de que o povo escolheu uma determinada norma, escolheu um determinado direito. O povo estabeleceu a lei, não é isso? O povo, por representantes eleitos, por mais que a gente queira criticar o sistema democrático, o sistema eleitoral e assim por diante, a única solução para essas críticas é nós votarmos melhor, participarmos mais, abrirem-se os canais de participação e controle da população, claro. Mas, na medida em que o povo diz, olha, essa lei afirma isso, isso e aquilo, ela está dizendo para o juiz e para a juíza: você deve decidir segundo isso, isso e aquilo que está afirmado na lei. Isso é a democracia, né? É respeitar a vontade popular, a vontade democrática expressa numa determinada lei e, sobretudo, na Constituição. Então, e quando há o ativismo judicial, o que está se fazendo? Está se contrariando essa vontade do povo. Ou seja, o ativismo judicial, além de tudo, ainda é antidemocrático. Ele é anti-justiça e ele ainda é antidemocrático. Em todas as suas facetas, sabe? Então, isso é uma crítica que eu estou fazendo e sempre faço, é uma crítica que abrange todas as facetas desse ativismo, né? O povo, nós, o povo, quando a gente quer lutar para mudar a situação que nós vivemos, a gente tem que direcionar isso para 2 pontos: para o Congresso, para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas, pressioná-las para mudar a legislação, para aperfeiçoar a legislação, participar e, sobretudo, pressionar para obter mais meios de participação. Hoje em dia, a gente critica a representação política, por quê? Porque a gente quer mais meios de participação. Então, a gente tem que lutar para que sejam abertos mais canais de participação para a gente ser ouvido, não é isso? Essa é uma alteração importante. Isso ocorre até na justiça, se me permite. Por exemplo, quando a gente fala hoje nos meios voluntários ou alternativos, eu costumo chamar de meios autônomos de resolução de conflitos, não é? Quando a gente fala deles, a gente está falando o seguinte: olha, nós queremos que mais pessoas participem da arte de julgar. Mediadores, árbitros, negociadores, enfim, facilitadores, seja lá o nome que se der, nós queremos que o próprio povo participe dessa atividade, não é? Outra coisa que é muito importante também, Geisa, se me permite, é preciso que também participem do judiciário, não apenas como consumidores das decisões judiciais, mas dos próprios órgãos judiciais. Preciso que abram acesso à maioria do povo brasileiro, as pessoas que fazem parte das comunidades mais pobres, das periferias, os negros, as mulheres, enfim, todos os gêneros. Elas precisam ter acesso efetivamente ao judiciário como efetivamente pessoas que vão proporcionar a justiça. É preciso que haja essa representatividade também no interior do judiciário, como também no legislativo, como no executivo, não é? Nossa, o Brasil tem uma população negra, assim, de um número, assim, absolutamente considerável e majoritário. Como é que isso não se reflete
nos órgãos de poder. Isso precisa se refletir nos órgãos de poder. Então, essa transformação também é importante, porque vai tornar as instituições públicas mais representativas e mais próximas da população. Enfim, não queremos o ativismo judicial, nós queremos justiça, e a justiça tem que obedecer os princípios democráticos. Muito obrigada, doutora Thier. Já falando dessa representatividade, dessa importância da representatividade, eu vou encerrar aqui com uma pergunta do nosso aluno Rubens Júnior, que ele é o aluno que é diretor do nosso diretório acadêmico, né? Então, ele é o aluno que tem uma grande representatividade, a Faculdade Raízes procura fazer e também contribuir nessa participação democrática dentro da sua própria instituição. E ele faz uma pergunta, e aí eu gostaria de levar essas perguntas também para vocês dois, começando pelo doutor Pedro, já também com uma conotação de encerramento, porque ele faz uma pergunta muito provocativa no sentido de que para onde vamos então caminhar? Ele fala o seguinte: o que falta para as lideranças brasileiras passarem a executar esses princípios da nova era de direitos? E nós, como acadêmicos de direito, como nós podemos contribuir? Então, muito boa a pergunta do aluno Rubens. Nossa vida é uma constante evolução. O desembargador Alfredo está falando, nós vamos progredindo. E de acordo com o tempo em que vivemos, a realidade vai mudando. O que era direito no século XIX, hoje já passa a ser algo obsoleto. O que faltava com pudor no século XX, hoje não faltam mais. Então, nós estamos em constante evolução. E a faculdade, por exemplo, a Faculdade Raízes e as faculdades de Direito, especialmente falando, tem um ponto muito importante, uma responsabilidade muito grande, professora Geisa, no sentido de adequarem e levarem esses alunos de Direito a estudarem não só a lei fria, propriamente dita, mas entender também a relação interpessoal, entender que cada processo ali, nós não estamos mexendo apenas com, seja processos físicos ou virtuais, apenas com duas partes desconhecidas e eu não estou nem aí, eu vou dar qualquer decisão e, como disse o desembargador, a ferro e fogo eu vou fazer cumprir. Nós temos que entender que ali são vidas que estão ali uma resistindo à pretensão da outra, que é realmente o direito. Então, nós temos que entender que são vidas que precisam ser o quê? Tem que ter o seu direito efetivado, mas o juiz demonstrar para aquelas partes que, fundamentadamente, a parte A venceu a B porque está na lei, mas também há a questão dos princípios gerais, da dignidade da pessoa humana e tantos outros princípios que agregam a letra fria da lei. Nós precisamos muito de juízes, de promotores, de advogados, de analistas judiciários que são sensíveis não apenas a essa lei propriamente dita seca, porque senão nós poderíamos, desembargador, colocar apenas computadores que ali sabem todas as leis, colocaria essas leis, as leis em casos concretos e pronto, o direito estava determinado. E não é assim. Cada caso, a gente fala muito isso na faculdade também, eu tenho certeza, cada caso em concreto possui peculiaridades que realmente definem qual rumo vamos seguir. Mesmo que, de repente, você tenha que utilizar a mesma lei para resolver o problema, os fundamentos são diferentes, o modo de você cumprir vai ser diferente. Então, nós temos que ter alunos e profissionais de direito sensíveis a essas mudanças, principalmente interpessoais. Nós estamos falando em tempo de pandemia, da dificuldade dessas relações interpessoais, mas eu vejo que nós temos que essa progressão nos remete a uma regressão de quê? De entender que nós somos humanos e cada um tem suas peculiaridades, cada um gosta de uma cor diferente, cada um torce para um time diferente, por exemplo. Eu aqui em Goiás, desembargador, torço para o Flamengo e sou goiano. E a Geisa, eu vi que ela torce para o Palmeiras e eu tenho certeza que ninguém é perfeito, mas, só fazendo uma brincadeira, nós somos diferentes.
E não tem como eu impor a minha ideia para ela. Nós temos que entender essas diferenças e convivermos. O direito é assim. São diferenças que nós temos que nos adequar para caminharmos juntos. Então, assim, eu vejo que falta a nós profissionais e também aos alunos que querem progredir na carreira essa sensibilidade de entender que somos humanos e precisamos nos ajudar. Isso é muito importante, essa sensibilidade. E como você disse, Geisa, só pegando o gancho que já é o término, eu já posso então, agradecer a esse convite que você fez para mim. Muito obrigado. Para mim um prazer. Eu gosto muito de conversar, de bater papo virtual. Um dia eu tenho certeza que vai ser pessoal. Então, assim, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês para outros temas que, de repente, vocês entenderem necessária a nossa presença. É um prazer conhecer o senhor desembargador Alfredo Atier, o colega lá de São Paulo. Muito obrigado por dividir agora esse tempo conosco. Muita sabedoria. Aprendi muito com o senhor hoje. Espero manter esse contato mais próximo, seja nas redes sociais ou outro meio, depois pessoal, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo e pamonha. Eu quero agradecer a todos da Faculdade Raiz, a diretora Kerlin, os alunos que participaram hoje, os que vão participar depois no YouTube. Muito obrigado. E quero deixar aqui, Geisa, só alguns contatos. Nas redes sociais é Pedro Paulo 1212, @ Pedro Paulo 1212, o Instagram. Eu dou aula virtualmente também, ensinando as pessoas a fazerem sentenças, sejam cíveis ou criminais. O Instagram é @aprimoramento sentença, esse é o criminal. E o outro é o @aprimoramento sentença cível. E também sou palestrante de um curso que ensina as pessoas a estudarem para concurso, para OAB, ensina técnicas, estratégia e planejamento para estudo, que é o @degraus da aprovação. Então vai ser um prazer ter os alunos, você, Geisa, o desembargador. Seria uma honra para mim ter vocês como meus amigos virtuais e que nós possamos trocar mais experiências agora e que essa palestra, que esse dia seja um diferencial na vida dos alunos também da Faculdade Raiz. Um prazer e muito obrigado por tudo. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos nós. Bom, eu também sei que aí em Goiás também tem a famosa, tradicional quitanda de doces também, não é? Então isso também está prometido, né? Então tá bom. Então nós precisamos todos nos encontrar. Olha, foi um prazer enorme conhecer o Pedro Paulo. Nós vamos continuar em contato, Pedro, viu? Com muito prazer. Foi uma satisfação enorme, assim, um prazer maravilhoso encontrar pessoalmente a Geisa, né? Nós nos conhecemos ali virtualmente no WhatsApp, e agora nós somos amigos próximos, né? E vamos continuar sempre em contato, e eu quero a participação de vocês. Já tem aqui o convite para todos aí, para os alunos, mas para vocês especialmente, mas para todas as alunas daí, para participarem da Academia Paulista de Direito, né? Tem lá o site da academia, que é o apd.org.br, mas é só procurar por Academia Paulista de Direito que vão encontrar, e lá tem uma série de atividades que são interessantes, e elas são, na maior parte, voltadas para os jovens, né? São os núcleos de pesquisa, né, em direitos humanos, paz, as áreas mais atuais do direito, são os núcleos de estudos, são o congresso da academia, que vai haver agora virtualmente, lamentavelmente vai ser virtual, que vocês também estão convidados. A revista Polifonia da academia é uma revista excelente, é uma revista internacional, ela está aberta para os artigos, para as contribuições. Para quem quer escrever um artigo mais breve, tem lá um espaçozinho lá nos breves artigos. Vejam lá no site da Academia Paulista de Direito, vocês vão encontrar um caminho. E também eu estou à disposição nas redes sociais, eu participo com satisfação do Facebook, do Instagram, do Twitter, etc. Tem o canal da academia no YouTube, que a Geisa referiu já nas lives que nós fazemos, as entrevistas. Agora vai ter umas coisas muito interessantes ali também, de coisas novas, sempre novidades e bater papo, e vou convidar tanto a Geisa quanto o Pedro Paulo
também a digna diretora também para participar dos nossos encontros lá, os diálogos da academia, tá bom? Em breve. E com relação a essa questão dos jovens, eu queria dizer o seguinte: os jovens, as jovens, têm muitos ideais e têm uma força extraordinária, que é uma força extraordinária de expressão desses ideais, né? Então, a primeira coisa que eu aconselharia é preservarem isso, né? Quer dizer, durante toda a vida, né? Eu, pessoalmente, até na apresentação do seminário que a Geisa fez, eu apareci lá como aposentado, eu fiquei preocupado, eu falei assim, será que já estou com uma aparência de velho, né? Mas não, eu continuo nativa e gosto de, digamos assim, de alimentar essa criança, esse jovem que estão dentro de mim, sempre, com a curiosidade de aprender sempre com os outros, estudar, quer dizer, menos a vontade de dar aula, mas mais a vontade de aprender, né? Eu acho que isso é importante, isso preserva a juventude e abre espaço, abre caminhos, né? Quer dizer, abre esse espaço. Mas, além disso, além de guardar esses ideais, o meu conselho é o seguinte: eu gostaria que houvesse uma cultura da escuta, uma cultura de prestar atenção nos outros, nas outras pessoas, nas pessoas diferentes de nós. Eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente sabe que no centro do processo, seja ele criminal, civil, trabalhista, constitucional, está a audiência. E o que é a audiência se não ouvir, né? E, portanto, nós temos que desenvolver essa capacidade de ouvir, observar as necessidades dos outros, observar o que acontece, aquilo que as outras pessoas têm a dizer. O que é uma pessoa que vive uma situação difícil, precária? Qual é o seu testemunho? O que ela nos traz? O que ela quer de fato? Como que a gente pode dialogar com ela? Ou seja, nós temos que ouvir esses reclamos, né? E usar a nossa capacidade de jovem para incorporar isso e passar, digamos assim, a defender não apenas aquilo que são os direitos, mas, sobretudo, a capacidade e a possibilidade das pessoas falarem, né? Eu acho que isso é extremamente importante, essa cultura da escuta, essa cultura da observação. Nós precisamos nos fazer meios para que toda a humanidade possa usufruir dos direitos. E, para fazer isso, nós temos que nos conscientizar de que nós temos deveres e responsabilidades para com os outros e para com a natureza. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez e encerrar com uma palavra também baseado, fazendo aí um gancho, doutora Tia, com essa palavra que o senhor disse da cultura da escuta. Nós somos uma instituição cristã que temos como missão professar o nome de Cristo, e o senhor falando nisso me veio ao coração uma mensagem de Jesus Cristo quando ele estava atuando. A palavra lá em Mateus diz que Jesus pregava na sinagoga, curava os enfermos, ensinava a palavra, ele fazia um monte de coisas, mas de repente ali ele olhou para as multidões e sentiu compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eu acho que o primeiro ato para nós desenvolvermos uma cultura de escuta é termos em nosso coração a compaixão. Olhar para o próximo com a necessidade, como pessoas que estão aflitas, como pessoas que estão desamparadas, e também levar essa mensagem de Cristo, que também faz todo sentido nessa cultura da escuta, como o senhor colocou. Eu quero agradecer imensamente a vocês, Dr. Pedro Paulo, por ter disponibilizado o seu tempo, a sua dedicação a nós, Dr. Alfredo Atier, também por ter, posso chamar de amigo, então, agora, e podemos, então, desfrutar aí das nossas empatias em todos os sentidos. Muito obrigada a vocês, não posso deixar de agradecer a nossa equipe técnica,
que dá todo esse suporte. Leandro, nosso muito obrigada, ao Marcos, também aqui da TI da faculdade, e agradecer aos nossos professores que também estão aí participando do chat, participando dessa live, assistindo, a nossa querida professora Kerlen, e também a vocês, os nossos alunos, que são a razão de estarmos aqui. Muito obrigada a vocês, tenham todos uma boa noite e até mais. Tchau, Pedro, tchau, minha querida Geisa, professora Kerlen, a todos aí. Obrigado a todas e todas que nos ouviram. Tchau, até breve, até breve. Tchau, obrigada. Até breve.